Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora dando início à nossa aula 10.1, que a gente vai falar sobre um assunto bem bacana de um verbo modal, modal verb. Ele é um verbo muito interessante, ele tem alguns significados. Hoje nós vamos falar sobre o contexto de habilidade e também falar sobre esportes. Você pratica algum esporte? E aí, vamos começar? Let's begin? 10.1, e eu quero saber se você pratica algum esporte. E aí, a pergunta é esta: Can you play any sport? Can you play any sport? Você consegue, você tem essa habilidade de jogar algum esporte? Então, temos aqui os vocabulários de sports que nós vamos ver nessa aula, certo? Nós vamos também ver a diferença de play, do e go nesse contexto de esporte e o famoso verbo can. Can, a teacher está com muito frio. Can, que vai falar sobre habilidades. Aqui a gente vai falar sobre habilidades. Mas esse verbo can não significa apenas habilidades. Também tem outros significados, mas hoje o contexto é apenas habilidades, certo? E a aula também tem uma habilidade, toda aula tem uma habilidade. De hoje a gente vai analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e verbais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e reproduzem ou produzem significação e ideologias. Também fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. And let's begin. Vamos começar. Olha só. Do you like sports? Do you have a favorite sport? Quero saber se você gosta de esporte ou se você tem um esporte favorito. Então, quando eu pergunto do you like sports, essa construção está sendo feita no presente simples, onde eu uso o meu verbo like, que é muito conhecido por vocês, eu tenho certeza, nessa era das redes sociais, onde um like é muito importante, né? Um curtir. Aqui pode ser você curte, você gosta de algum esporte. E se você tem, do you have, você tem um esporte favorito. A palavra favorito vem de esporte porque é um adjetivo, então vem antes do substantivo. E aí, do you have? Vamos continuar porque nós vamos falar mais sobre esportes, mas antes, olha só. What about Garfield? E aí o Garfield? Será que o Garfield gosta de esporte? Quem conhece o Garfield sabe que ele é um cat que gosta, na verdade, de comer. E aqui nessa tirinha a gente não vê diferente. Olha só, o John, que é o dono dele, pergunta: Tennis is one of my favorite sports. Do you have a favorite sport, Garfield? Você tem? Aliás, tênis é um dos meus esportes favoritos. Você tem um esporte favorito, Garfield? E aí o Garfield olha para ele assim, com aquele olhar, aquele semblante que só o Garfield sabe fazer. Daí ele tira um pacote, algo misterioso por trás dele, e ele mostra, né, o que ele realmente gosta de fazer, que é, obviamente, o ato de comer. O esporte dele é eating, né? Ele ama comer. E aí o John, muito decepcionado, Nat, ou seja, ele tá decepcionado com o Garfield, que não levou a sério a pergunta dele. Mas, enfim, a gente sabe que o Garfield é assim. What about you, student? E sobre você, aluno, can you play in sport? Can you play in sport? Então, assim, o objeto de estudo é esse verbo can, que a gente traduz para poder. A tradução é de poder. Você pode, você consegue. Na questão de habilidade, você sabe, você também pode traduzir, adaptar a sua tradução, né?
desse verbo can, que é um verbo modal. O verbo modal é um dos verbos é a categoria de verbos mais fáceis da língua inglesa, porque são verbos que não têm essa questão de variação dependendo do pronome pessoal que ele é usado. Então, can, ele vai ficar igual para todo mundo. A gente vai verificar isso mais lá para frente. Então, aqui essa pergunta, ela está sendo feita para você. Can you play in sport? Can you, você pode, você consegue, o que? Jogar algum esporte, certo? E aí nós temos aqui diversos esportes. Nós temos o basquetebol, voleibol, cycling, gymnastics, horseback riding, judo. Precisa traduzir? Não precisa traduzir. Temos mais? Olha só. Running, sailing, skateboarding, soccer, swimming, tennis. Então, são os esportes que nós trouxemos aqui para vocês. De todos estes aqui, qual é o seu favorito? Desta categoria aqui, se eu fosse escolher um, diria que o meu favorito poderia ser o voleibol. Porém, eu não sei jogar. I can't play volleyball very well. Eu não consigo jogar muito bem. Eu posso jogar assim, né, de brincadeira, mas como um esporte mesmo, no sentido de ir lá praticar, como eu posso colocar? Sumiu aqui a palavra, como se eu fosse realmente participar de torneios, de jogos importantes, né? E não tem como, aí não dá, teria que praticar muito mesmo, e já não dá mais, já passou o tempo. E desta categoria aqui, eu diria que o meu favorito seria o swimming, que é a natação. Nunca fiz natação, mas eu sei nadar. I can swim. Só que aí, no caso, eu tô falando de nadar e não natação. Porque nadar é uma coisa, natação é outra coisa, que já é o esporte. Muito bem? Olha só, vamos lá para a perguntinha. Can you play soccer? Soccer é o futebol, aquele que é na grama e tal, bonitinho. Aquele mais conhecido. Nós temos também uma outra variação, que é o futebol, que é o futebol americano, que é jogado com outra bola, enfim, eles usam capacetes, outra situação. Então, can you play soccer? Essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, eu quero saber se você tem habilidade de jogar futebol, se você consegue jogar futebol. Caso você não consiga, like this guy over here, como esse garoto aqui, esse rapaz, você ia falar no, I can't. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Não, eu não posso, não sei. Aí, no caso, como habilidade, ele ficaria interessante você traduzir como de que você não consegue, certo? No, I can't. E aí, caso você consiga, você pode responder Yes, I can. Yes, I can. Essas duas respostas, elas são chamadas de short answers, que são respostas curtas. Muito comuns, elas são muito comuns no inglês, certo? A gente responder de forma bem curtinha, onde a gente usa o não ou sim. Essa vírgula, ela é necessária para fins de escrita. E aí, no final, quando é negativo, você vai usar I can't. Can't, que é a junção do can mais o not, certo? Essa junção do verbo com not fica can't. Can't contraído na versão contracta, muito usado. Lembrando que a versão contracta, a gente sabe que é bem informal. E na positive, de forma positiva, você fala o yes, a vírgula para fins de escrita, I can, eu posso. Isso quando a pergunta é feita direcionada para você, alguém perguntando para você. Vamos mais lá? Agora falando deste cara aqui, he can't play soccer, ele não consegue jogar futebol. She can play soccer, ela pode jogar futebol. She can play soccer, ela consegue
jogar futebol. Can you ride a bike? Can you ride a bike? Você consegue andar de bicicleta? Muitas pessoas não conseguem, acredite, andar de bicicleta. Can you ride a bike? Se sim, você responde Yes, I can. Yes, I can. E falando sobre esse rapaz, he can ride a bike. Ele consegue andar de bicicleta. E como eu falei para vocês, o can é um verbo modal e ele não tem essa variação, porque geralmente, não é sempre, quando é acompanhado com a terceira pessoa do singular, o verbo ele sofre uma alteração. Porém, o can não vai sofrer, vai ser can para todos os pronomes pessoais, singular, plural. A gente percebe que no português, se eu fosse conjugar no presente do indicativo, o verbo conseguir, eu consigo, tu consegues, né? Ele consegue, nós conseguimos, vocês conseguem, eles ou elas conseguem. Aí vai mudando, né? Vai mudando, vai variando. No inglês não, é I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então a gente usa o can para todo mundo sem nenhuma distinção, que torna ele mais fácil. Can he swim? Olha aí, ele pode nadar? Olha só esta imagenzinha. Então, o garoto tá olhando bem assustado pro menino. O menino, ele tá todo protegido. Tem até um shark spray aqui, caso tenha tubarão na piscina. No swimming pool tem um tubarão e tem um shark spray. E aí o menininho olha pro outro e fala assim, Of course I can swim. Why? Claro que eu consigo nadar. Por quê? Porque será, né? A cara dele nem treme, porque olha só quantos aparatos ele está usando para entrar na piscina. Tem até aqui uma maletinha de primeiros socorros. E aí ele ainda pergunta, e ele ainda faz essa afirmação com uma pergunta. Of course I can swim. Claro que eu sei nadar. Por quê? Why? Por que será, né? E olha aí. Can he swim? Ele consegue nadar? No, he can't. Não, ele não consegue. No, he can't. Claro que eu também poderia responder essa pergunta assim. No, he can't swim. Usando a situação que é a situação do nadar. Mas aí já não seria uma short answer, uma resposta curta. Para ser uma resposta curta, basta terminar aqui no meu verbo. Né? Que no caso, com o verbo com a partícula negativa not. Muito bem? He can't swim. Ele não consegue nadar. E eu acabei de dar a informação que já estava lá, já estava aqui, acabei dando no outro slide. Eu sou muito afobada, né? Falo antes da hora. Então, he can't swim. Ele não consegue nadar, configurando numa não short answer, mas numa a afirmação sobre o fato dele não conseguir nadar. Não exatamente uma afirmação, é uma negação, mas eu estou dizendo. Ele não consegue nadar. He can't swim. Can they play baseball? Olha aí, agora eu estou falando de quê? De mais de uma pessoa. Quando eu uso they, eles ou elas. Aqui são duas pessoas, né? Um tiger, que é um animal, que é o Hobbes, e o Calvin, que é um little boy. Aqui eu trouxe só mesmo a imagem para ilustrar, não para a gente ler. Então, can they play baseball? Então, aparentemente, eles sabem sim jogar baseball. E a resposta vai ser yes, they can. Sim, eles conseguem, ou elas conseguem se fossem meninas. Yes, they can. E aí, para sair das short answers, vai ser o quê? They can play baseball. They can play baseball. Eles conseguem jogar beisebol. Muito bem? Próxima. Can they do judo? Can they do judo? Olha só agora a mudança. Já não estou mais usando o meu play. Tem uma explicação para isso que vai ficar lá no final da aula, certo? Não vou explicar antes, não vou ser afobada como fiz ainda agora. Então, can they do judo? Eles conseguem praticar judô? Conseguem praticar judô?
Aí não seria interessante falar jogar judô, né? Então, praticar judô. E aí, yes, she can. Olha só, ela parece que tá arrasando. She's rocking. Yes, she can. But, olha só, ele não. No, he can't. No, he can't. Ou seja, she can do judo, ela consegue praticar judô, but he can't. But he can't. Ou então, she can do judo, but he can't do judo. Eu também poderia repetir essa informação aqui, porém aqui já não seria essa questão de fazer uma short answer, né? Então isso vai de você. Se você pode falar he can't, ok, porque a informação de que ele não consegue fazer já foi falada aqui anteriormente. Então dá para entender que você também está falando sobre a questão do praticar judô. Olha só, can para habilidades, can for abilities. Então assim, para habilidades, a gente usa esse verbo para falar de determinadas coisas, certo? E aqui hoje nós estamos falando sobre a questão de habilidade, mas coloca aí na sua cabeça, o verbo can, ele é usado muito mais do que apenas falar sobre habilidades, tá? Então, o modal verb can, o verbo modal, can, ele é usado para falar sobre habilidades, ou seja, coisas que alguém ou algo consegue ou é capaz de fazer ou não. Então, na questão de sim, ser capaz de fazer, I can skateboard. I can skateboard. Eu consigo andar de skate. I can play soccer. I can play soccer. Eu consigo jogar futebol. Para formar sentenças negativas com o modal verb can, a gente usa o cannot ou a forma curta can't. In fact, na verdade, a gente também tem uma outra forma, que é a forma dele separada. Você pode também escrever assim, can not. Essa forma junta aqui, ela é mais usada no inglês britânico. E eu costumo escrever ela assim, separado. Isso aqui é um letter C, letra C. I cannot do gymnastics. I can do gymnastics. Então, assim, os dois é a mesma coisa. A mesma coisa. O que difere que esses dois aqui, no caso, que eu não coloquei nenhum exemplo com este aqui de cima, que eu acabei de escrever, ele é formal. Escrito corretinho ali, sem você alterar em nada. Já aqui, usando desta forma, ela é informal. E tudo que é informal, você tem que prestar atenção em aonde você vai usar esse tipo de linguagem informal. Então, assim, num texto sério, você não escreveria can't, certo? Num discurso sério, você não falaria can't, certo? Porque ele é informal. We cannot play basketball. We can't play basketball. Nós não conseguimos jogar basquete. Nós não conseguimos jogar basquete, é a mesma coisa. He cannot swim. He can't swim. Então, assim, olha só, para voltar lá nesse slide aqui. Bem simples. Para fazer uma afirmação, você precisa do seu sujeito da oração mais o can, mais a situação que você vai falar. Então, é sempre sujeito, can e a situação. Então, I can e a situação que você consegue. I can e a situação que você consegue. Na negação, é a mesma coisa, porém, depois do can, você vai colocar a partícula negativa not. Então, essa partícula negativa not, ela precisa vir na sua frase logo depois do can para dar essa ideia de negação. Sem ela não há a ideia de negação, certo? Então, ela precisa. E o can, ele é um verbo, certo? E o verbo que vem depois dele é o verbo que não vai estar conjugado, certo? É um verbo que não estará conjugado. E os verbos modais, eles não precisam que o verbo que vem logo em seguida, como aqui no caso play, ele não precisa vir
na sua forma base seguida do to. Então, geralmente, quando a gente deixa um verbo no infinitivo, ele vem assim, to play. Como aqui, ó, jogar. Ele precisa desse to para deixar ele no infinitivo. Porém, nos verbos modais você não vai usar esse to para deixar o seu próximo verbo, que não está conjugado, com essa ideia de infinitivo. Então, we can play, nós não conseguimos jogar, certo? Eu tô enfatizando aqui para você ver que ele não está conjugado. Não conseguimos jogar basketball. Que aí, no caso, jogar não está conjugado, esse segundo verbo, porém, ele não é usado com to, que geralmente a gente usa, por isso que eu estou comentando. Muito bem? Para formar sentenças interrogativas, a gente vai fazer o quê? Toda vez que a gente faz uma pergunta em inglês, quem vem para frente é o verbo. Sempre o verbo vem para frente. E aí não vai ser diferente aqui com os verbos modais, no caso, modal can. Então, neste caso, você vai usar o verbo can no início da sua frase para fazer perguntas. Então, can you ride a horse? Can you ride a horse? Você consegue andar a cavalo? Can you ride a horse? Can she run? Can she run? Ela consegue correr? Ela consegue correr? E aí? Então, percebeu, né? Só colocar ele na frente do seu sujeito e aí você tem a pergunta e o resto permanece no mesmo local. E aí, em relação a essa mulher, can you ride a horse? Sobre ela, no caso, eu estou fazendo a pergunta aqui como se eu estivesse perguntando para você. Mas a resposta é sobre ela. Então, seria assim, can she ride a horse? Seria muito melhor porque eu estou falando sobre ela. Can she ride a horse? Yes, she can. Yes, she can. Em relação a essa mulher, can she run? Vamos supor que ela não saiba. Vamos supor que ela não saiba. Então, seria no, she can't. No, she can't. Olha aí, what is John inviting Garfield to do? O John está convidando o Garfield para fazer alguma coisa. O que será que ele tá convidando o Garfield para fazer? Vamos ler a tirinha? Olha só. John's whistling. Ele tá pensando, né? Porque o Garfield, ele reproduz através de pensamentos. A gente sabe o que ele fala através de pensamentos, né? Então, balãozinho de pensamento. O John, o dono dele, tá assoviando. E aí ele pensa, John's whistling, ou seja, John está, esse aqui é o verbo to be, contraído com o nome. John está assoviando. Lá, lá, lá. Now he's singing. Agora ele está cantando. Aí ele chega pro Garfield e fala assim, Care to join me for a run? Care to join me for a run? Ou seja, quer se juntar a mim para uma corrida? Aí o Garfield fala, Now he's doing stand-up comedy. Agora ele está fazendo uma stand-up de comédia, né? Stand-up de comédia. Aí a gente não precisa traduzir esse stand-up. Então ele está fazendo piada, né? Porque o Garfield, ele é um gatinho muito preguiçoso. He's very lazy. Então ele jamais correria. Então olha só, what is John inviting Garfield to do? To go to a stand-up comedy show ou to go running? To go running. A gente já está usando agora o go. To go running, com certeza, é a resposta correta. Então, a letra B seria o que o John está fazendo com o Garfield. Está convidando ele para uma corrida. Go running, essa questão do quê? Da corrida. Go running. Então, agora a gente já está usando o verbo go. De play, de do, agora fomos para o go.
para falar sobre o running, que é o atletismo, corrida. Vamos entender a diferença desses três? Play, do ou go. Para falar sobre a prática de esportes específicos em inglês, é necessário um pouco mais de atenção, pois há três formas para falarmos sobre isso em inglês. Temos o to do, to go e o to play. Play é o verbo to play, ele é usado para falar sobre esportes ou competições. Então, esse play é usado, presta atenção, para falar sobre esportes ou competições que usam objetos como ball, cards ou similares. Então, ball é bola, cards, cartas ou similares. E esportes competitivos, no qual a gente joga contra outra pessoa. A gente diz então o seguinte: to play soccer, jogar futebol. To play volleyball, jogar vôlei. Aquela questão do to que eu falei para vocês antes do verbo, que deixa ele no infinitivo com essas terminações, né? No caso, com essa terminação de AR, quando o verbo está na sua forma in natura. To play basketball, jogar basquete. To play poker, jogar poker, porque aqui mexe com cards, cartas. E o próximo, do. O verbo to do, que naturalmente tradução é o mais conhecido é fazer, é usado para falar sobre atividades recreativas, ou seja, que não envolvem times ou competições em grupo. Também usamos to do para falar sobre esportes que, além das características acima, não utilizam bola em sua prática. Então, assim, mesmo que nesse primeiro aqui possa ter uma bola ou outra, né, nas competições, não exatamente se faz o uso da bola como principal no jogo. Né? Ginástica a gente sabe muito bem que pode usar uma bola ou outra ali, mas não faz parte do jogo, da situação por si próprio, certo? Então, to do gymnastics, fazer ginástica. To do judo, fazer judô, praticar judô. Pode fazer também, pode traduzir para praticar judô, não tem problema. To do karate, desculpa, karate, eu falei karate no português, karate, fazer karatê. To do yoga, fazer yoga. To do balé, fazer balé, certo? Go, agora com o verbo go, já o verbo to go, ele é usado para falar sobre atividades esportivas que possuem terminação ing em seu nome. Esse ing é muito importante na língua inglesa, tá, gente? Ele tem vários não questão de significados, ele trabalha com algumas situações no inglês. Uma das mais importantes, ele tem essa questão de ser o gerúndio, né? Ando, endo, indo no final das palavras. Então, presta bem atenção. Essas palavras aqui, elas existem sem o ing, naturalmente. Então, to go sailing é praticar vela. To go cycling, praticar ciclismo. To go surfing, surfar. To go swimming, nadar, praticar natação. To go running, correr. Presta atenção nesse running. Running, na verdade, a palavra run, correr, ela é assim, certo? Mas aí é adicionada um novo N, porque ela é uma consoante, vogal consoante, para acrescentar esse NG, eu dobro a minha última consoante, e aí por isso que ela ficou com 2 N's. Então essas palavrinhas aqui se tratam de verbos naturalmente sem esse NG, certo? Então elas existem, essas palavras. A palavra cycling, ela tem um Ezinho aqui que foi retirado para poder colocar o ING. Muito bem? Temos aqui agora um language note. Presta atenção aí nesta situação sobre o swim, que inclusive estava aqui. A palavra swim, ela existe sem esse NG e ela existe sem esse segundo M também, ela vai até o primeiro M. Até o primeiro M, certo? Assim como a palavra... Eu vou falar de todos, vou voltar aqui para falar de todos. A palavra sail, ela existe sem esse NG, tá? É um verbo que significa velejar. A palavra
a palavra cycle, ela existe sem o ing, aqui tá faltando o ezinho, tá? Para poder formar ela, seria um e bem aqui, certo? A palavra surf, ela existe também, obviamente vocês conhecem, sem esse ing, certo? A palavra swim, que a gente acabou de ver ali, ela não tem esse M, ela só foi acrescentada por causa desse NG. E como eu expliquei sobre o run, essa palavra existe sem esse segundo N. Então, se trata de verbos que foram adicionados esse NG no final deles. Daí se torna o quê? Um esporte. Então, sailing, praticar vela, cycling, praticar ciclismo e assim por diante. Vamos lá para a language note sobre essa questão do swim. Então, I can't swim versus I can go swim. Então, há uma diferença entre essas duas construções. E qual é a diferença? A diferença é a seguinte, swim significa nadar. Quando você fala I can't swim, significa que você não sabe, não consegue nadar, não tem essa habilidade. Go swim é ir nadar. I can't go swim significa que nesse momento eu não posso ir nadar. E aí entra esse outro significado do can, que é o poder de você poder fazer alguma coisa em determinado momento. Então, assim, eu não posso nadar agora, mas eu posso nadar amanhã ou depois de amanhã. Não nesse significado, porque fala de possibilidade. Muito bem? E é isso, bem simples, bem prático. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.